Boa noite a todos. Estamos aqui juntos nessa noite para estudarmos, para refletirmos através das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos. E vamos inicialmente fazer uma oração ao nosso Mestre Jesus, para que Ele nos auxilie nessa noite de hoje, para que possamos absorver os seus ensinamentos, que eles possam nos renovar, nos fazer crescer e nos despertar na nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Nessa noite nós vamos refletir sobre o tema No Trato Comum. Ele está no livro Ceifa de Luz. É um livro de Chico Xavier, que foi psicografado através do Espírito Emmanuel. E vai nos trazer ensinamentos no nosso trato conosco e com o outro, porque inicialmente tudo começa a partir de nós e daí se expande para o outro. Emmanuel, nesse texto, no trato comum, ele começa com uma frase que ele tirou da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 15. Ele fala: nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele começa falando: nem haja alguma raiz. Ele nos exorta para a gente não deixar essa raiz se criar, brotar e se transformar em uma planta que venha a nos trazer amargura, perturbação, e com essa amargura e perturbação possamos contaminar o outro. E é razoável que sejamos cautelosos com todas essas situações que nos envolvem, para que a gente não estenda o mal que brotou em nós no outro, para que a gente não contamine o outro com essa amargura. E o que vem a ser amargura? Porque nesse texto, nessa frase de Paulo, a gente tira principalmente para a gente analisar, para trazer para o nosso íntimo e refletir, é a raiz da amargura, porque é isso que Paulo nos traz, que não haja amargura em nós, para que não nos perturbe e que a gente não leve essa perturbação ao outro. Na reflexão que Emmanuel nos traz, ele fala que a gente tem que estar alerta diante dessas situações para a gente não levar isso aí para o outro. Porque o que a gente oferece ao outro, o outro retribui para nós. É a lei da ação e reação. A energia que eu dou é a energia que eu recebo. Se eu dou energia de amargura, tristeza e aflição, é essa energia que eu vou receber. É necessário a vigilância constante nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Então vamos analisar o que vem a ser essa amargura, esse mal que temos que estar vigilantes para não nos afetar e que a gente não contamine o outro. A amargura, se a gente for lá no dicionário, a gente vai encontrar que é um amargor,
algo amargo. Mas se a gente trazer para o sentido figurado, a gente vai entender que amargura está ligado à aflição, à tristeza, à angústia. Então, a amargura está ligado a sentimentos que nos puxam para baixo. Está ligado a sentimentos que traz a nossa energia para baixo. E o que é que faz? O que é que detona? O que é que deflagra essa amargura? Quando é que assimilamos essa amargura em nós? Vivemos constantemente nos relacionando conosco, com outras pessoas, com o mundo. E às vezes passamos por determinadas situações que nos frustram, situações de perda, ou de pessoas, ou de situações. Às vezes somos injustamente condenados de algo, somos criticados. E todas essas situações, muitas vezes não resolvidas, ela traz mágoa, ela traz rancor. E várias vezes essas mágoas e esses rancores são guardados dentro do coração, colocado num baú, passado a chave. Aí está a raiz da amargura. Eu guardei esses sentimentos de angústia, de tristeza, de mágoa, de ressentimento. Guardei dentro do meu coração. Guardei dentro de mim. E esses sentimentos, ele vai originar várias situações, várias perturbações e desequilíbrios na pessoa. Olha a palavra que fala raiz. A planta, ela cresce a partir da raiz. Então, a partir dessa raiz da amargura, cresce outros males na pessoa, outras perturbações na pessoa, decorrente daqueles sentimentos que estão aprisionados no seu coração. E a pessoa que guarda esses sentimentos de ressentimento, de rancor, de mágoa, fica tão forte dentro dela que ela não consegue perdoar o ofensor. E essa falta de perdão vai alimentando esse processo no seu interior. E a pessoa se torna uma pessoa amargurada. E esse amargor vai se transformar em atitudes e em palavras amargas para com as demais pessoas. Porque inicialmente a pessoa pode até guardar dentro de si essa mágoa, esse rancor, ficar só para ela. Mas com o tempo, essa dor interna, ela vai se externar através das suas palavras amargas, através da sua tristeza, das suas murmurações, das suas críticas que ela vai fazer ao ofensor ou à situação. E vai se tornar essa pessoa amarga, triste, angustiosa. E esses sentimentos vai contaminar as pessoas que convivem com ela. Seja as pessoas que moram com ela, que trabalham com ela, que andam com ela. Esse mal, essa raiz de amargura, ela brota
como uma planta brota, ela se torna visível. E quando esse amargor se torna visível, ele contamina. É como a erva daninha, brota uma e depois sai contaminando tudo ao redor. Então, esse sentimento negativo vai contaminar as pessoas ao redor. Essa murmuração. E isso adoece a pessoa que convive com ela. Porque você escutar constantemente coisas negativas do outro, constantemente palavras duras, palavras pesadas, constantemente, isso adoece o psiquismo do outro, adoece o emocional do outro. E além de adoecer o emocional, pode despertar até a delinquência em outras pessoas. Por quê? Se a pessoa amargurada, ela começar a ficar fazendo críticas odiosas, ou enaltecer o mal, a maldade, que devia fazer, bater, acontecer, aquela outra pessoa que tem uma semente obscura dentro dela, através dessas palavras, ela vai alimentar aquela obscuridade, aquela escuridão, e aquela escuridão do outro pode vir à tona. Aquele outro pode se tornar também uma pessoa raivosa, que desconta os seus males no outro. Mas isso tudo foi provocado pelaquela pessoa amargurada, pelas palavras daquela pessoa amargurada, que fez o quê? Alimentou o mal que estava na escuridão do outro. Então, é como Emmanuel fala, o seu mal você tem que vigiar para não contaminar o outro. Muitas vezes você traz essa relação tóxica que contamina o outro com a sua murmuração. E essa observação a gente tem que fazer em nós. O quanto eu murmuro, ou quanto eu procuro resolver as situações em mim. A raiz da amargura, ela cresce, ela se externa porque ela é alimentada. E ela é alimentada quando eu coloco a minha dor mais do que a do outro. Quando eu supervalorizo a minha dor, quando eu enalteço a minha dor. Um sentimento de vitimização, quando me coloco como sofredor mais que todos. Isso aí eu estou alimentando esse mal que há em mim. Uma raiz, para ela brotar, ela precisa o quê? Inicialmente, a raiz precisa estar na escuridão, né? Dentro do solo, na escuridão, precisa de água. Então, para eu alimentar essa raiz da amargura em mim, é essa escuridão, essa murmuração, essa queixa constante, eu vou alimentando essa raiz. E aí, até esse ponto, ela está só em mim. Mas aí ela brota, ela externa. E quando ela externa, eu não consigo guardar mais para mim, aí eu me torno uma pessoa dura, que só tem palavras duras, palavras amargas, murmura, queixa. E aí você passa essas energias, porque nós somos energias condensadas. E o que pensamos é o que vibramos. E o que falamos é o que vibramos. E se eu só faço e só falo de tristeza, de tudo que remete à angústia, essa é a minha vibração que eu vou passar para o outro. E essa é o que eu recebi do outro. Então eu vou ficar alimentando essa raiz. Jesus, na parábola do semeador, ele nos fala que a semente, quando foi jogada
num terreno pedregoso, que a semente ela não entrou no solo, ela secou, porque a luz do sol constante nessa semente fez ela secar. Pois é a luz que trazemos a essa amargura que vai fazer essa amargura secar. E como é que eu posso liberar essa raiz de amargura em mim? Quando eu procuro tirar do meu coração e externar. Eu procuro, primeiramente, reconhecer o que eu preciso trabalhar em mim, no meu coração. Eu busco a Deus. Ele sabe das minhas falhas. Ele sabe das minhas imperfeições. Mas quando eu busco a Ele, colocando essa dor interna que eu tenho, significa que eu estou visualizando aquele incômodo, aquela dor interna que há em mim. É um grande e o primeiro passo. E a partir daí, eu posso procurar pessoas que possam me acolher, que possam acolher o que eu tenho a verbalizar, acolher aquilo que eu guardo dentro do meu coração, que eu coloquei, entesourei. Às vezes no meu egoísmo, guardei com chaves e cadeados dentro do meu coração. À medida que eu trago isso à tona, essa tristeza à tona, eu vou ressignificar com um novo olhar essa dor. E é essa ressignificação, esse acolhimento que vai fazer com que a raiz seque, que vai fazer com que eu resolva esse problema, que vai fazer com que eu perdoe. Porque o amor e o perdão são as chaves para liberar a raiz da amargura na pessoa. Eu tenho que me condicionar a liberar. Mas, além de tudo, eu tenho que me condicionar a não alimentar. E esse não alimentar é quando eu passo e me proponho a deixar de lado, deixar para trás aquela ofensa. É quando eu me proponho a perdoar. É quando eu me proponho a seguir em frente e não ficar sempre se martirizando com aquela situação. Porque muitas vezes a pessoa amargurada, ela tem um rancor, uma mágoa e um ressentimento tão grande dentro dela que ela não consegue perdoar. E ela não perdoando, ela está fazendo mal mais é a ela, não é o outro. Porque a falta de perdão é como um veneno. É um veneno que você toma. Então você está fazendo mal, não é para o outro que lhe ofendeu, é para você. Assim como o perdão é libertador. Então a pessoa amargurada, quando ela não perdoa, ela vai adoecer. O mental, o espiritual, o físico. Vêm as doenças psicossomáticas. Aquela tristeza permanente, aquele mal-estar que a pessoa sente, vêm as dores internas, ela vai se refletir externamente. Então, trabalhar essa vontade, esse querer de vencer essa raiz amarga que há em nós, através do amor. O amor inicialmente por nós mesmos. Porque quando perdoamos, estamos nos amando.
porque estamos nos libertando desse mal que há em nós. O perdão não é só o amor ao outro, é primeiramente o amor a nós mesmos. É o cuidado que eu tenho comigo para querer vencer aquele mal que há em mim, que eu guardo em mim. E quando eu vou vencendo esse mal, vou vencendo a mágoa, o ressentimento, o rancor, eu vou crescendo, eu vou me superando. E assim também eu vou vencendo, me superando, vou renovando as minhas energias, renovando o meu ânimo. E assim eu passo a conviver melhor com as pessoas que me circundam. Ao invés de eu levar ressentimentos, queixas e reclamações, eu vou ter palavras mais doces para levar ao outro. Eu vou ter atitudes melhores para levar ao outro. Porque a mudança começa inicialmente em nós. O outro muda é a partir da minha mudança, não é a partir das minhas palavras. Então, eu vou me reformando, é a reforma íntima. Vemos nos livros de Divaldo, através de Joana de Ângeles, vemos constantemente a necessidade que ela nos fala da nossa reforma íntima, de rever as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas emoções, de reconhecer o que é que eu preciso e o que é que eu necessito melhorar em mim. Porque primeiro eu tenho que perceber, eu tenho que reconhecer essa imperfeição que eu trago em mim e que precisa ser trabalhada. A mágoa e o rancor, ela adoece. Ela adoece não é aquele que ofendeu. Ela adoece é aquele que foi ofendido e que guarda dentro dele essa ofensa. E muitas vezes ele, alimentando esses sentimentos, ele não tem consciência de que ele caminha com o ofensor muitas horas do dia. Ele às vezes chega em casa para fazer uma refeição, mas está com aquele ressentimento tão grande que o ofensor está ali com ele. Aí ele não come, perde o apetite. Aí vai dormir, mas antes a mente está ligada naquela pessoa que o ofendeu, que o machucou. Aí a pessoa vai dormir ligada no outro. Então, ela não tem, às vezes, a consciência que está trazendo sempre o ofensor junto com ela. Mas quando ela parte, se determina a resolver aquela situação internamente, ela se determina a trabalhar aquela mágoa, ela se determina a não guardar o rancor, ela se determina a não guardar o ressentimento, ela se determina a não ficar murmurando, nem se queixando dos atos cometidos com ela, das situações que a frustrou, das situações não resolvidas. Então, quando se determina a trabalhar tudo isso, ela dá um passo para avançar, um passo para crescer, um passo para viver harmoniosamente com ela e com os outros. Porque, assim como você adoece o seu psiquismo, você adoece também o psiquismo daqueles que estão ao seu redor, através das suas palavras amargas.
e muitas vezes induz o outro em caminhos também amargos na vida, que ele vai ir de frente com situações que estavam lá adormecidas, mas que essas palavras, esse amargor, o induziu a ir por aquele caminho. Contaminou as murmurações, a queixa, o mal que há em si, verbalizado ou através de ações, contamina o outro. E temos que ter essa questão de nos observar. Frente no dia a dia, as situações que nos são colocadas, as adversidades que aparecem no nosso dia a dia. Analisar os nossos sentimentos, analisar as nossas relações, analisar o que eu estou guardando dentro do meu coração. Buscar a oração, o perdoar os vossos inimigos. Necessitamos estar junto com Jesus para trabalhar esse perdão. E Jesus, ele é o maior exemplo de perdão. Ele foi negado por Pedro. Ele foi traído por Judas. Os seus discípulos o abandonaram. Mas a gente vê que o perdão de Jesus foi infinito. Na hora que ele foi crucificado, ele falou: Pai, perdoai-os. Então Jesus é o nosso exemplo de perdão. É aquele que a gente tem que buscar constantemente forças nele para perdoar. Porque a gente sabe que o caminho que nos liberta, que liberta os nossos sentimentos, que nos traz a verdadeira felicidade, é o caminho do perdão. Então tomemos sempre o exemplo de Jesus e busquemos sempre a oração, pois é ela que nos traz a força para transformarmos esses sentimentos em sentimentos capazes de gerar o perdão ao outro. E assim nós vamos nos libertando, nós vamos nos ajudando e vamos ajudando também aqueles que convivem próximo conosco. Porque todos querem conviver com pessoas que transmitem energias boas, palavras boas. Então, nós podemos transformar essa raiz de amargura secando-a e transformando as nossas palavras e nossas ações em ações, em palavras que vai trazer paz a nós e paz ao outro. Então, devemos rever quando nos depararmos com as situações que nos traz frustrações, as situações que nós não resolvemos, aquele lixo que a gente joga debaixo do tapete e acha que o tempo resolve, mas o tempo não resolve, porque os sentimentos, eles têm que ser trabalhados. Então temos que rever. E rever como convivemos com o outro quando passamos por situações adversas. Como é que andam minhas palavras? Consequência dessas situações. Eu começo a me tornar queixosa, lamuriosa, porque a observação de si é necessário. O autoconhecimento, a autopercepção é necessária. Porque a minha transformação, ela vem do meu autorreconhecimento. Passei por aquela situação, passei por aquela mágoa, aquele ressentimento. Eu estou sentindo a tristeza, a pessoa está sentindo angústia, ela reconhece em si, porque somos imperfeitos, sentimos esses sentimentos. Mas o mais importante
é a gente entender que a gente precisa trabalhar eles e não guardar. A gente precisa trazer a luz, porque foi a luz que secou aquela semente na parábola do semeador. Então é a luz trazendo a luz e não guardando dentro de si que a gente vai secar essa raiz da amargura. E quando a gente traz à tona, a gente tem um novo olhar. E fica mais fácil de a gente lidar. A gente busca um acolhimento, busca uma ajuda, busca oração, busca Deus, busca os ensinamentos de Jesus e busca alguém que possa nos ajudar, nos acolher com aqueles sentimentos e aquelas situações. E é essa luz que vai secar e não o alimentando, eu vou definitivamente resolver. Não alimentando, não murmurando, não achando que o problema é maior que tudo, não supervalorizando a dor e o problema. Porque muitas vezes a raiz da amargura, ela cresce porque tiramos Deus do nosso coração e colocamos a dor. E quando colocamos a dor, nós a valorizamos em detrimento daquele que pode trazer a solução para que essa raiz não cresça e não floresça. Então, meus irmãos, a raiz da amargura, ela vem nas nossas situações cotidianas que a gente passa, nas nossas experiências, nas adversidades que a gente passa. E são essas adversidades que vai nos fazer crescer nesses enfrentamentos, nessas experiências. E a maneira como a gente lida com essas experiências é o que faz o nosso grande diferencial. E são essas experiências que a gente vai enfrentando, analisando, trabalhando elas em nós. Porque ela nos faz trabalhar as nossas imperfeições. E trabalhando as nossas imperfeições, vamos praticar sim a lei da ação e a reação, mas distribuindo energias de paz e de alegria ao outro, sendo essas energias que receberemos de volta. Então é nessa renovação íntima que a gente vai tendo a consciência de que nós não devemos alimentar a raiz da amargura em nós. Diante das adversidades, devemos sempre colocar elas na luz da escuridão, porque a escuridão alimenta a raiz. Pois é na luz que vem as soluções, que vem a verdade, que vem o despertamento e a consciência. E Emmanuel, ele nos fala que todos necessitamos de felicidade e paz. E felicidade e paz solicita amor e renovação. Porque se eu quero a felicidade e paz, para isso eu tenho que praticar o amar ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho que me amar para eu ter o que dar ao próximo, que é o amor. E assim eu vou me renovando, vou renovando os meus sentimentos. E aí vem o meu progresso. E o progresso e a vida, eles pedem trabalho harmonioso e bênção de luz. É o trabalho harmonioso, constante, que eu faço em mim. É o trabalho harmonioso e constante, a disciplina, a vontade de querer cada vez mais
trabalhar o que eu preciso nas minhas emoções, nos meus sentimentos, para eu progredir, para eu evoluir. Através das bênçãos de luz, através dos ensinamentos de Jesus, dos seus exemplos de caridade, de amor, de bem, então, e de perdão. É nos seus exemplos que nós vamos recebendo a bênção de luz, através do vigiai e orai. E assim, vamos resolvendo e secando a raiz da amargura, não deixando ela florescer, trabalhando os nossos sentimentos e as nossas emoções. E que essas reflexões, meus irmãos, dessa noite de hoje, que ela nos ajude no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a trabalharmos as mágoas, os rancores e os ressentimentos, para que não possamos guardá-los e alimentar essa raiz, mas sim que possamos buscar na oração e nas palavras de acolhimento a luz que ajude a secar essa raiz. Para assim podemos florescer em paz, em tranquilidade e levar ao outro essa paz e essa tranquilidade, em detrimento de qualquer perturbação que essa raiz da amargura poderia trazer a si e ao outro. Então, que o Mestre Jesus seja a nossa luz, suas palavras e seus exemplos nos norteiem, nos conduzindo na nossa caminhada. Eu vou finalizar com uma poesia que fala do amor, já que o amor e o perdão é quem limpa a raiz da amargura em nós. Amor sublime e sem igual é o amor filial, o amor parental. Mas temos que ampliar esse amor infinitesimal e distribuir a todos sem igual. Amor que tenho para dar, amor que tenho para doar. Amor que me foi dado por um Pai muito amado. Aquele que chamo de Deus, foi Ele que me deu. O amor que todos dou, o amor com o qual me amou. Ao meu Pai Celestial, agradeço com esplendor o vosso imenso amor. Então, que o amor de Deus possa estar em todos nós, para que possa florescer e possamos ser sementes de amor para todos. Que o amor de Deus esteja constantemente nas nossas vidas. Muita paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos vocês.